Sejam todos bem-vindos ao momento musical de hoje. Sintam-se à vontade, abram seu coração e cantem comigo. Vamos lá? Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho? Redescobrir esse lugar pra retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre o que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver. Não esquecer, ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre o que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem na laia, 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 la laia, la laia, la laia, 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 la laia, la laia. Vem. Um vazio no peito me faz pensar a minha vida e o meu lugar. Preciso acalmar meu coração. Vou aprendendo através do amor, da experiência e da dor. Por isso agradeço, aleluia, aleluia, aleluia.
saber que sou uma extensão de Deus, porque em tudo Ele está dentro de mim. Vou encontrar e a tudo agradeço. Aleluia, 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 Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Nós vamos, nesta noite, falar sobre um tema contido no livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo e Joana de Ângeles. A abnegação e humildade são características que são descritas em um dos capítulos deste livro. Do ponto de vista do dicionário de português, abnegação significa renúncia, ação de abnegar, de desistir de alguma coisa, altruísmo, ação contrária ao egoísmo, desapego completo de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, de uma causa ou de uma ideologia. Renúncia, do ponto de vista religioso, é que o ser humano pode fazer, renunciar à sua própria vontade, aos seus desejos pessoais, em favor de princípios religiosos. A etimologia da palavra vem do latim abnegatio omnis. Todos nós no planeta Terra estamos numa caminhada evolutiva rumo à perfeição. Como está descrito ali no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, em que é questionado o seguinte: foram os espíritos criados bons e maus? E a espiritualidade responde da seguinte forma: foram criados simples e ignorantes, mas a cada um deles deu Deus uma missão, que é a finalidade de ele alcançar a perfeição. Quando ele chega a esse patamar evolutivo de ser perfeito, ele então consegue realizar a plena felicidade. Então, ali é dito, logo de uma conclusão que podemos tirar, que o destino do homem já está traçado por Deus. Todos nós vamos ser felizes. Agora, o trabalho de conseguir realizar um estágio que nos proporcione a felicidade, que é o aperfeiçoamento, é um trabalho exclusivamente nosso, através das encarnações várias que nós deveremos atravessar. Quanto mais resistirmos a um processo de aperfeiçoamento, naturalmente, que nós vamos sofrer mais. E quando decidimos pelo amadurecimento psicológico,
naturalmente nos conduz à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes do conhecimento, a aurir. Percebe a pequenez diante da grandeza universal, destituído de conflitos de consciência de culpa, de fugas do ego. Reconhecer a pequenez diante do universo não é algo tão difícil, né? Com o conhecimento que nós possuímos hoje do tamanho do universo e do tamanho da Terra em relação a esse universo, nós já deveríamos ter abdicado do nosso orgulho e da nossa presunção em favor de construir essas duas qualidades de abnegação e humildade. O homem maduro, a sua lucidez trabalha pelo bem geral, com naturalidade. Isso não é uma coisa forçada, levando-o à abnegação e mesmo ao sacrifício, quando necessário, sem exibicionismo ou arrogância. Percebe a finalidade do ser existencial é a alegria de viver decorrente dos pensamentos e ações meritórias, o que o propele à autoestima e à autodescoberta constante, trabalhando-se sem fadiga nem decepção. O que isso quer dizer? Que nós, que visitamos a casa espírita, que frequentamos a casa espírita, deveríamos todos estar envolvidos num processo que é muito aconselhado, que é o do autoconhecimento e reforma íntima, sendo o autoconhecimento uma etapa desta reforma íntima. Primeiro, conhecer-se, saber das suas dificuldades, daquilo que ainda atrapalha a sua própria evolução, o alcance da sua felicidade, e trabalhar incessantemente para conseguir se livrar dessas condições que o atrapalham em alcançar a perfeição e a consequência da felicidade. Então, nós, quando chegamos a esse estágio da abnegação, nos tornamos humildes, verdadeiramente, e as nossas ações são naturais na direção do bem. Muitas vezes a gente diz, sim, mas como é que eu posso praticar o tempo todo o bem? Nós já estamos dizendo aqui que isso é uma tarefa fácil, porque se fosse, nós bastaríamos adentrar o planeta Terra num processo reencarnatório só uma vez. Não haveria nem reencarnação, haveria somente a encarnação. E aquela seria suficiente para alcançarmos essa tarefa. Então, é um trabalho grandioso. Claro, existem espíritos que realizam esse trabalho num relativamente curto espaço de tempo. Certa feita, eu tive conhecimento de um espírito que conseguiu fazer a sua etapa evolutiva no planeta Terra em apenas 19 reencarnações. Então, ele conseguiu, num tempo, se compararmos com a média da humanidade, num tempo recorde, esse estágio evolutivo da perfeição e, naturalmente, tornou-se um espírito feliz. A abnegação e humildade independem de convicções religiosas, embora possam estas influenciar-lhes a conquista, tornando-as mais acessíveis a todos os indivíduos que adquirem consciência de si. Então, a religião é uma ferramenta poderosa para que nós alcancemos o patamar da perfeição,
conquistando a abnegação e a humildade como parte da sua personalidade espiritual. A abnegação o induz a ações sacrificiais. Nós sabemos de muitos visitantes ao plano físico, reencarnados, que deram as suas existências, dedicaram as suas existências, ofereceram-se em sacrifícios. Jesus foi um deles. O próprio Gandhi, na sua luta por tornar a Índia um país livre e para que os seus conterrâneos entendessem o processo da paz, ele não hesitou em se sacrificar e foi morto. Morto, inclusive, por um dos seus conterrâneos. Então, a abnegação induz a gente. A gente chega a um determinado nível de compreensão que percebe que a vida não é só essa vida física. Existe algo além do nosso processo de morrer. Então, já que isso existe, existe uma vida após a morte, existe um processo de reencarnação, então vale a pena eu me dedicar a uma meta, a uma atividade que beneficie o resto da humanidade inteira, ou apenas uma pessoa. Existem questões no livro dos Espíritos que tratam de como é avaliado a pessoa que tem a capacidade de dar a sua própria vida em benefício do outro. Invariavelmente, quando a abnegação e a humildade não expressam evolução, ou delas decorrem, são simulações dos temperamentos emocionais conflituosos que as utilizam para mascarar a timidez, o medo, o complexo de inferioridade, a inveja. Dizem estes que mascaram a abnegação e humildade que já ganharam o céu. Não estamos aqui fazendo alusão a qualquer religião. Os indivíduos se acham num patamar tão maravilhoso para ele que é como se ele efetivamente ganhasse o céu. Isto porque não tem valores, essas pessoas não têm valores morais para conquistar e desincumbir-se dos deveres da terra. Dentro da seara espírita é muito comum nós ouvirmos, não é, o fato de eu quero ser feliz depois da morte. E a doutrina nos ensina que você só vai ser feliz depois da morte se você for feliz antes da morte. Então, para você ser feliz, você precisa se aperfeiçoar, porque em se aperfeiçoando, você vai praticando somente o bem. E tudo que volta para você é o bem que você fez. Então, a gente tem que ter consciência de que não é possível mascarar a abnegação, a humildade. Às vezes as pessoas até fingem isso, mas aquilo pode representar nada mais, nada menos de um complexo de inferioridade, uma baixa autoestima, inveja, que é a declaração bem clara de que o indivíduo faz da sua incompetência de realizar o que o outro realiza. Então, tudo isso hoje nós encontramos dentro da nossa sociedade. E imaginamos que com aquela atitude e aquela aparência, diz o Evangelho o seguinte, que faz a caridade, mas deixa uma pontinha do dedo aparecendo para que alguém note. Então, isso é um simulacro de abnegação e humildade, não é a verdadeira qualidade.
Naturalmente, o indivíduo que age dessa forma, ele vai chegar um momento na vida dele que ele vai se sentir frustrado. Puxa vida, eu fiz tanta coisa. Aliás, trazendo para você uma experiência profissional, nós muitas vezes atendemos pessoas e depois de um certo tempo, a pessoa começa a relatar determinadas atitudes que ela tem no dia a dia e a gente identifica um determinado defeito que ela tinha apresentado antes, no início do processo de tratamento. E aí, existe uma reação que eu acho extremamente interessante, e é o que Joana traz para nós quando fala dessa questão da frustração, que ele disse, puxa, mas eu pensei que eu já tinha me livrado disso. Eu digo sempre às pessoas que ela tem que se observar muito bem, porque cada defeito nosso, pessoal, ele se apresenta em diversos níveis. Você tem atitudes que caracterizam perfeitamente aquele defeito, e quando você vai fazer um tratamento, essas atitudes aparentes são as que desaparecem primeiro. Por quê? Porque o indivíduo toma consciência de que aquela atitude não reflete o que ele imaginava. Então, ele se sente frustrado. A gente muitas vezes vê a decepção da pessoa porque ele imaginava que não estava mais praticando aquela atitude. Se sentem frustrados nas conquistas humanas, nos desafios sociais. Tais indivíduos, então, ocultam-se na abnegação forçada, recheada de reclamações e exigências, fingindo-se mártires incompreendidos pelos que o cercam, perseguido por quase todos e rico de recalques. É bom que a gente saliente uma coisa. Muitas vezes, para a gente aprender, tornar aquele aprendizado como parte de nós, é preciso, no início, que você assuma uma postura de abnegação ou de humildade forçada, desde que nós não estagiemos por longos períodos naquela situação, porque senão você estará comprometendo o teu avanço evolutivo. Se você estiver fazendo um tratamento psicológico, é muito claro para o profissional da área perceber que, na realidade, você não está modificando aquele seu comportamento. Simplesmente você utiliza o fato de estar se tratando com um psicólogo e utiliza isso como se fosse uma propaganda dele próprio. Olha, não, mas eu tô me tratando, já consegui muitas coisas. Isso é muito fácil da gente que trabalha com isso identificar, porque a gente percebe que o indivíduo começa a relatar as mesmas atitudes, às vezes, num nível diferente. E é isso que dá a ilusão de já ter se livrado daquela dificuldade, daquele erro, daquele defeito. Então, a gente pode, evidentemente, começar forçando a sua própria natureza, que ela está acostumada a agir sempre na direção do mal, mas ele começa a agir forçosamente e ele vai conquistando aos poucos um espaço dentro de si para perceber que os resultados, mesmo sendo forçado, os resultados daquela abnegação, daquela atitude humilde, ela traz uma certa paz de espírito. Claro, muitas vezes você começa fazendo reclamações e exigências, fingindo-se de mártires, mas na realidade, com o passar do tempo,
e as lições que vão sendo ensinadas para nós, faz com que a gente comece a gostar do investimento que nós estamos fazendo naquela atitude. De alta importância para o progresso da sociedade, essas conquistas psicológicas dignificam a criatura e promovem o grupo social, humanizando-o cada vez mais. O que isso quer dizer para nós? Todos nós afirmamos o seguinte: somos únicos, não tem ninguém igual a mim. E é verdade, porque no processo evolutivo, cada um de nós escolhe uma estrada. Ele escolhe, por exemplo, desenvolver a qualidade do amor. Outros se voltam para a humildade, outros para a abnegação, outros para a religiosidade. Então, não existem duas pessoas, mesmo aqueles que seguem um mesmo caminho ou uma mesma direção, mas o aproveitamento é de cada um e é diferente em cada um. Agora, tem uma coisa importante, é que apesar de sermos únicos, todos fomos criados para contribuir coletivamente no mundo e para usar as possibilidades da nossa singularidade. Eu quero construir uma casa, eu preciso de um ajudante de pedreiro, eu preciso de um pedreiro, eu preciso de um arquiteto, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um funcionário público. Então, todos nós temos os nossos lugares. Muitas vezes, para o orgulhoso, ele sempre diz que não, as pessoas que ele avaliam como sendo sem nenhuma valia, desprezando-as, quando, porventura, aparece uma necessidade, aquele ser é que vai ajudá-lo. Para a gente perceber exatamente o que isso significa, que cada um tem o seu lugar, é simples. Veja se nós gostaríamos de, ao invés de ocupar a atividade que está fazendo no presente momento, fôssemos trabalhar como garis ou como um catador de latinhas. Poderíamos imaginar, não, mas essa pessoa não é tão valiosa quanto, por exemplo, um cientista. A questão é a seguinte: para o cientista trabalhar, ele precisa da ajuda daquele que está recolhendo o lixo. Todos nós precisamos. Se não houvesse ninguém para recolher o lixo, nós viveríamos dentro do lixo. Então, é preciso que nós conquistemos a seguinte consciência: Deus precisa de todos nós, sem faltar nenhum. Lembram-se daquela afirmação de Jesus que dizia: nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá. Querendo dizer o quê? Que, independente do status em que a criatura, o espírito estivesse, ele iria sempre lutar para promover a evolução daquele ser. Por quê? Porque no final da caminhada dele, ele seria tão produtivo quanto outros que estivessem desfrutando de uma condição melhor. Outra coisa, as dificuldades que a vida nos apresenta têm sempre um caráter educativo. Então, a gente reclamar de que a situação não está boa, sim, tudo bem. Pode ser que estejamos atravessando um processo difícil, como esse que agora estamos vivendo, de pandemia, mas não quer dizer que isso não vai passar nunca. Vai passar, em algum momento. E ao invés de eu estar reclamando, por que eu não pego uma ferramenta e vou ajudar
àqueles que já compreenderam que precisam lutar para ajudar a humanidade. Essa é a atitude que todos nós deveríamos ter, ao invés de perdermos o nosso tempo em estar criticando fulano, Beltrano e Ciclano. Todos, absolutamente todos, são necessários. Vamos ver um pouquinho agora da questão da humildade? A gente tem uma concepção de humildade como sendo o desprezo, uma forma de desprezo por si mesmo, de desestima, de desvalia, de reação da sociedade contra nós, através das atitudes preconceituosas. A gente tem essa visão que não reflete da verdade. Libertar-se das aparências e ser naturalmente humilde, como Jesus Cristo ou Gandhi, não é a gente se alienar ou ser agressivo contra as demais pessoas e apresentar-se descuidado, sem higiene, indiferente às conquistas do progresso. Aliás, se nós não tivéssemos, por exemplo, aprendido a nos higienizarmos, provavelmente a média de vida do ser humano estaria situada em torno de 30 a 40 anos, como já houve época em que isso aconteceu. Então, os higienistas têm o seu lugar, porque nos ensinaram a cuidarmos de nós, da nossa higiene física, evitando doenças maiores e mais doloridas. Então, humildade não significa absolutamente desprezo por si mesmo. É um estado de consciência do ser humano e é uma demonstração de maturidade psicológica. A abnegação nunca é triste, porque é terapêutica. Dedicar-se ao trabalho, ao próximo, é terapêutico. Então, na medida em que você faz e pratica a abnegação, mais você se sente estimulado a praticar. A sua medicação da abnegação, mostra-se através da jovialidade, a alegria de viver, a felicidade de ser útil. Tudo isso são formas de você expressar abnegação. Ah, não, para ser abnegado eu tenho que ficar quietinho no canto, triste, não levantar nem a cabeça, porque eu tenho que praticar também a humildade. Isso não tem nada a ver, gente. É um engano muito grande. A gente precisa se ajudar, renunciando-se. Ajudar, na realidade, é um estado de júbilo interior para quem o faz. E não uma áspera aprovação, mesmo porque ela é oferecida, é espontânea e não é imposta. A gente precisa descobrir que nós somos importantes na nossa passagem pelo planeta Terra do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual. Então, dessa forma, nós temos que encarar o fato que, por mais simples que seja a minha participação na sociedade, ela pode representar um ganho imenso para a nossa espiritualidade e nós podemos ajudar um volume maior de pessoas. É preciso que a gente treine, compreenda isto. Eu me sinto satisfeito porque eu estou ajudando alguém. Eu estou ajudando uma comunidade. Tem muitas pessoas que hoje fazem isso. Elas praticam esse estado de abnegação. E vejam, isso não está preso a uma religião. Pode ser que o indivíduo seja até não acredite em Deus, é incrédulo.
mas ele vai lá e tem uma consciência de que ele tem o dever de ajudar o seu semelhante, de tirar a dor do íntimo do seu semelhante. Então, nós não podemos ter a abnegação como um estado d'alma em que você vive triste, que você não tem alegria de viver, que você não é jovial, que você não sabe o que é felicidade. Esqueçam isso. Não corresponde à verdade. Na atualidade, ainda se associa a humildade com inferioridade, submissão e pobreza. Ah, fulano é pobre. Ah, então ele é muito humilde, né? Muitas vezes não é, gente. Eu já tive a oportunidade de sair distribuindo cobertores para as pessoas durante o inverno e perguntar, antes de dar o cobertor, perguntar à pessoa se ele quer. E eu era surpreendido, apesar de ver o indivíduo lá dormindo no relento, e numa época de inverno, mas ele virava para mim e disse que não queria, não. Não sei por quê, né? Não me atrevo a julgar. Mas vejam, o indivíduo está dormindo ao relento, numa época fria, chovendo, está totalmente descoberto. Chega alguém, lhe oferece um cobertor e ele não aceita? Por que será? Então, pobreza não significa que o indivíduo deixou de ser orgulhoso. Então, a gente precisa aprender isso. Ora, a humildade, no entanto, ela está associada, relacionada com distinção, gentileza, lucidez, graciosidade e simplicidade. Entre todas as virtudes, somente a humildade não realça a si mesma, porque o verdadeiro humilde não acredita que o seja. Eu estou me lembrando aqui de uma experiência pessoal minha, quando eu falei lá de você começar, de certa maneira, a praticar a abnegação e a humildade de maneira forçada. Eu cheguei a um determinado momento da minha vida e eu percebi o seguinte, que eu não era uma pessoa grata. Não era. Eu não tinha o hábito de agradecer às pessoas pelo que elas faziam por mim. Era um descuido da minha parte. Era uma atitude que eu conservava e nem me dava conta de que agia daquela forma. Se você me questionasse, provavelmente eu iria negar. Então, o que é que eu fiz? Eu não fui me culpar porque eu tinha perdido tanto tempo sem ter desenvolvido aquela qualidade. O que é que eu fiz? Tomei a decisão de, no início, de forma forçada, eu agradecer por qualquer coisa que alguém me fizesse. Porque eu pensei da seguinte forma: se eu agir desta maneira, vai chegar um momento que agradecer se tornará algo tão natural em mim que eu nem vou precisar me preocupar. Basta que uma pessoa tenha tido, veja, não é me ajudado, tenha tido a intenção de me ajudar, eu agradeço. Hoje eu já consigo fazer isso. É um treinamento. Eu estou pronto? Não, não estou. Eu tenho que aprender a agradecer muito mais. Ao invés de ficar reclamando porque eu não tenho isso ou não tenho aquilo, eu vou agradecer a Deus pelo que tenho. Isso me dá uma satisfação muito maior. Não é? Eu me sinto bem, porque, de alguma forma, eu devolvi a atitude daquela pessoa me ajudar para ela. Eu dei um feedback. Então, é preciso que a gente
Muitas vezes, adote essa atitude no início de maneira forçada, mas que gradativamente vai começando a ser parte de nós mesmos. A humildade tem uma característica: ela é cativante e sem aparência. É cativante e sem aparência. Quem de nós não gosta de ver alguém com uma atitude humilde? A gente sente prazer em estar com aquela pessoa. Poxa, mas fulano é tão humilde, né? Apesar de saber muita coisa, mas ele não demonstra isso. Está sempre disposto a elucidar uma dúvida que a gente tenha. Então, a humildade, a gente sente-lhe o perfume primeiro para poder se vê-la depois, qual ocorre com as delicadas violetas. Quando se é humilde, logra-se a pureza, com desprezo pelo puritanismo. Não é querer ser perfeito, puro, de maneira de uma hora para outra. A pureza, ela vai sendo construída. Mas as pessoas que são humildes vivem com sinceridade, sem a preocupação de agradar. Confia-se no sucesso das realizações, mas não se lhes impõem as propostas. Tudo transcorre em uma psicosfera de harmonia e de naturalidade. Então a gente não precisa estar esbaforido, querendo ser humilde de uma hora para outra. Seja paciente, construa a sua humildade, a sua abnegação de conformidade com o seu estágio atual. Isso é o que importa. A humildade não frequenta os mesmos campos morais da convivência com o erro. A gente pode imaginar o seguinte: não, fulano é subserviente. E a gente confunde isso dizendo que a pessoa é humilde. Ela se rebaixa a qualquer um. Não é dessa forma. Então, a humildade não frequenta os mesmos campos morais da conivência com o erro, com o mal, em silêncios comprometedores. Em suma, não confundir humildade com omissão. Jesus não era omisso. Antes, ela é ativa, combatente, decidida, sendo mais um estado interior do que uma apresentação externa. Os humildes aprenderam com a introspecção, gente. É você voltar-se para dentro de si próprio, a fazer de si mesmos um canal ou espaço transcendente, por onde flui silenciosamente a inteligência universal. Vejam, a inteligência universal vem de Deus, mas ela encontra em você, em nós, um canal para se manifestar. A inteligência universal é o instrumento pelo qual retomamos a conexão com a causa primeira. Ela não está confinada a nenhuma religião, já o dissemos. Ao contrário, é acessível a todos os seres. Contudo, só se deixa penetrar por aqueles que têm simplicidade de coração e humildade de espíritos. Lembre daquela famosa frase do Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Então, aprendam isso. E veja, o reino dos céus, nós podemos tê-lo agora, nesse instante. Agora, isso só se materializa, esse reino dos céus,
porque é um sentimento, não é uma coisa que vem de fora. É você que se conecta com essa causa primeira, com Deus, ou com Alá, como você queira chamar. Então, isso parte de dentro para fora. Por isso que ela não está conectada à religião A ou à religião B. De forma a humildade não é somente uma entre outras qualidades ou potencialidades humanas. É também aquela que salvaguarda todas as demais. E aqui, repito, uma frase contida no Evangelho, que é para a gente se lembrar. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Nós todos desejamos conquistar o reino dos céus. E a gente tem que aprender que essa conquista será realizada única e exclusivamente por nós. Desde lá, da pergunta 115, que nós estamos caminhando para constatar que muitas vezes nós desperdiçamos recursos valiosos que a misericórdia divina nos proporciona, como, por exemplo, viver num país como o Brasil e acharmos que isso não foi bom, então nós precisamos sair do Brasil, quando na realidade você tem uma tarefa a ser realizada aqui. Não estou defendendo que você fique. Isso quem decide é cada um. Estou só trazendo um exemplo. Muitas vezes eu queria constituir uma família baseada na riqueza, mas eu não consegui e por isso eu reclamo. Eu queria ter uma casa na Barra, mas só consegui comprar uma casa em Brotas ou num bairro popular. Então, nós temos que olhar para aquilo que possuímos, que conquistamos, e aí você agradecer a Deus porque está naquela condição. Isso será um gesto de humildade que você está tendo com relação ao Criador. Então, com isto, você já entra na prática dessa qualidade de humildade. Como você constata que para chegar àquele objetivo, por mais simples que você imagine que ele é, aquilo deu um trabalho enorme, fez com que você gerasse vários e vários dias, anos, trabalhasse mais, trabalhasse em hora extra para conseguir conquistar aquele bem. Então, você tem que agradecer por quê? Porque se você não tivesse saúde, você não conseguiria realizar isto. Se você não conseguisse ganhar um bom salário, não teria poupado para comprar aquela casa, mesmo simples. E a gente sabe como é caro hoje o financiamento de um imóvel. Então, tudo isso é o resultado de um esforço pessoal seu na conquista daquilo que é material. Você vai fazer um curso na universidade, você sabe o trabalho que dá. São 4, 5 anos que você está dentro de uma instituição de aprendizagem para conseguir alcançar o objetivo que é de ter um bom emprego, ser bem qualificado, ser um profissional bem reconhecido. Mas ao terminar a sua aprendizagem com relação à profissão que você deseja, você tem que se lembrar dos professores que ajudaram você,
das pessoas mais simples que cuidavam da sala onde você estudava, do diretor que punha ordem na instituição, que aquelas pessoas que cuidavam da manutenção geral do prédio, dos seus pais que financiaram aquela conquista sua. Então, um gesto de humildade é você reconhecer a participação de todas as pessoas naquele trabalho, naquele objetivo que você traçou. Isso é um gesto de humildade. Você chegar e agradecer a Deus em primeiro lugar, não é? E agradecer a todas as pessoas que concorreram para que você alcançasse o seu objetivo de vida. Isso é uma atitude humilde e que temos que praticá-la. Se já não somos detentores de sacrificar, veja que eu não estou falando sacrificar bens, dinheiro. Eu estou falando de você sacrificar algumas horas visitando um lar de idosos, de você levar uma cesta básica a uma família necessitada que muitas vezes mora pertinho da gente, de você se colocar à disposição, numa época como hoje, de fazer alguma coisa por alguém de alguma forma, mesmo com os riscos. Então, eu digo que as equipes de médicos, enfermeiros, aqueles trabalhadores na área de saúde, é uma demonstração de abnegação, que só não é completa porque eles recebem um salário. Mas, se analisarmos de outra forma, eles estão lá correndo risco de vida para salvar a vida de outros. E eles sabem disso. Eles sabem do risco que estão correndo. E mesmo assim vão. E o soldado que vai defender a sua pátria? Não é um gesto de abnegação, porque ele sabe que pode perder a vida. Então, existem muitas atitudes do nosso dia a dia. A pessoa que cuida do centro, não é? A gente chega lá, as cadeiras estão todas arrumadinhas, todo mundo limpinho, tem lá um expositor já com a sua palestra preparada para poder doar o seu tempo e doar o seu conhecimento para você, e você não paga nada por isso. É uma atitude de abnegação? É, não estou aqui defendendo que as pessoas que fazem isso já alcançaram o nirvana, não. Eu estou apenas dizendo que são pequenas atitudes que vão impregnando as personalidades nossas e vão fazendo com que nos tornemos pessoas melhores, pessoas abnegadas, que sabem fazer sacrifício dos seus próprios interesses para ir ajudar outras pessoas. Você deixa, por exemplo, de assistir a uma novela para ir a um templo religioso, é um princípio de abnegação e de humildade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você está abdicando do tempo que você poderia dedicar à sua família em casa. Às vezes você chegou do trabalho, não teve tempo de descansar e tinha uma responsabilidade de ir até o templo religioso. Então você está doando. Lá, muitas vezes, você encontra pessoas necessitadas e que você pode contribuir para saciar a fome, diminuir o sofrimento. Então, todos nós temos a capacidade, se observarmos bem, de praticar a abnegação e a humildade. E não ter vergonha de fazer isto. Certa feita, eu tinha saído e peguei, na época eu não tinha carro,
peguei um transporte. E aí tinha um rapaz sentado no primeiro banco após o motorista, atrás do motorista, e ele bem vestido. Eu passei e sentei em algumas cadeiras mais adiante. De repente, entrou uma pessoa que nós, mesmo à distância, a gente observava que estava em estado de desequilíbrio mental, com uma roupa completamente suja, cabelo completamente assanhado. E essa pessoa entrou no ônibus, sentou do lado daquele rapaz bem vestido. E não satisfeita com isto, o que ela fez? Arriou a cabeça no ombro dele. Eu fiquei observando aquela atitude, tanto da criatura, né, como daquele rapaz. E aí eu fiquei imaginando, puxa, rapaz, aquele camarada não vai tirar a cabeça dela, não? O cabelo dela realmente demonstrava estar sujo. E ele, mas olha, com uma tranquilidade, deixou a mulher ir o tempo que ela quis, com a cabeça arriada no ombro dele. Hoje, analisando isto, veja que foi um fato que me marcou. Eu digo que aquele ser, aquele rapaz, foi humilde o suficiente para compreender o estado em que aquela criatura estava e foi abnegado em ceder o ombro dele para que ela descansasse a cabeça. Ah, mas isso é muito simples, é muito pouco. Sim, eu não estou defendendo que não é, eu só estou dizendo que isso marca uma capacidade que o ser humano tem de ser abnegado e humilde, e que pode ser demonstrado em determinadas atitudes que, na realidade, não precisou de nenhum jornalista lá tirando foto para isso. Ele não alardeou, ele não reclamou com a criatura, e lá se foi ele e ela, juntinhos, sem, sem chamar a atenção de ninguém. Olha, chamou a atenção, porque não é comum nós fazermos isso, né? Então, que a gente imagine, se a gente tem uma proposta do desenvolvimento das nossas qualidades, que a gente imagine-se em situações muitas vezes adversas e que a gente tem que ir contra os valores da sociedade. Alguém poderia ter pensado da seguinte forma: o quê? Se fosse comigo, eu já tinha dado um safanão que ela caía lá no meio do ônibus. Poderia ter alguém pensado nisso. Mas ele continuou na sua tranquilidade e a criatura continuou com um ombro amigo, onde ela pôde descansar a sua cabeça. E isso, com certeza, deve ter dado uma satisfação enorme àquele rapaz. Porque eu fiquei surpreso, mas não foi surpreendido no sentido do preconceito. Eu achei belíssima a atitude dele de não ter se comportado de maneira preconceituosa porque ela estava suja, porque ela estava desengrenhada, porque ela apresentava indícios de desequilíbrio mental. É simplesmente aceitou, não, qual é o problema? Deixa ela ir com a cabeçazinha dela aí descansando. E foi embora. Então, gente, para que a gente construa um futuro melhor, a doutrina espírita nos chama a atenção constantemente de que precisamos fazer a reforma íntima. E a primeira
etapa da reforma íntima é você conhecer o que você vai reformar, você mesmo. Você já é uma pessoa abnegada, já é uma pessoa humilde, já é uma pessoa amorosa. Se descobrir que você ainda não tem essas qualidades, esses sentimentos, não vá se julgar e se condenar, porque a gente tem um péssimo hábito. A gente se coloca, inclusive, acima de Deus. Quando a gente erra ou constata que estamos errando, simplesmente a gente começa a se julgar do mesmo jeito que a gente faz com o outro. Se condena, aplica a pena e começa o sofrimento. E a gente não precisa de ninguém, porque a gente fica só reclamando o seguinte: ah, mas você está constantemente julgando as atitudes do outro. Primeira pessoa com quem a gente julga, que a gente pratica esse julgamento, é conosco. E por isso é que a gente encontra, do ponto de vista psicológico, mas é um grande número de pessoas detentores de estado de baixa autoestima. Eu não falho nada. E olha, como somos nós próprios que aplicamos os nossos castigos, porque a vida não é Deus, não. A gente fica dizendo, ah, porque Deus fez isso comigo. Não, não é Deus. As suas escolhas levaram você a estar nesse estado. Então, momentos como esse, o Evangelho chama a nossa atenção, é nesses momentos que a gente percebe a atitude das pessoas abnegadas. E são humildes o suficiente para encarar determinadas situações, mesmo com extremo desagrado, e realizar aquela tarefa. Jesus deu uma demonstração grandiosa. Ele tinha consciência da sua sabedoria e do seu estado evolutivo. Mas ele não titubeou em ajoelhar-se diante dos seus apóstolos e lavar-lhes os pés. Essa é uma demonstração de humildade e também de abnegação. Porque cada um poderia ter lavado seus pés. Nenhum deles estava aleijado, mas não. Ele foi fazer a demonstração de que era humilde o suficiente para isso, abnegado o suficiente para isso, e ele levantou daquela demonstração completamente senhor de si. Não se julgou inferior porque tinha feito aquilo. Então, meus amigos, o nosso trabalho é construir essa realidade de paz interior que todos nós desejamos que aconteça de fora para dentro. Mas, na realidade, somos nós que vamos fazer isso acontecer de dentro para fora. E que a paz do Cristo nos dê força, nos ilumine e continue nos estimulando a praticar o bem infinitamente e nas condições e com as ferramentas que nós possuímos. Com certeza, vamos chegar a tal felicidade. Paz para todos.